Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma linha direta com o céu, enquanto você se sente gritando no deserto? O erro não está na sua fé, mas na forma como você usa a sua boca. Hoje, a chave vai girar. Respire fundo e tente silenciar as vozes de preocupação que ecoaram na sua mente durante todo o dia, pois hoje o Senhor quer te ensinar a diferença entre o clamor de um órfão e o decreto de um herdeiro. Muitas vezes, passamos anos implorando por migalhas, pedindo com uma postura de derrota, sem perceber que o próprio Cristo já nos entregou as chaves do reino e a autoridade para ligar e desligar coisas no céu e na terra. Parar de pedir não significa deixar de ser humilde diante de Deus, mas sim começar a crer com tanta intensidade que a sua fala deixa de ser uma súplica incerta e passa a ser uma afirmação da verdade eterna que já foi escrita ao seu respeito. Quando você entende que é um filho amado, a sua oração muda de frequência. Você para de tentar convencer Deus a te abençoar, pois Ele já deseja isso mais do que você, e começa a alinhar a sua boca com as promessas que já são suas por direito de aliança. Sinta essa mudança de chave acontecendo agora dentro do seu espírito, onde o medo dá lugar à convicção de que a sua voz tem peso e que o mundo espiritual responde quando você se levanta com a identidade correta. O decreto é a linguagem da fé que não espera ver para crer, mas que fala para que o invisível se torne visível, trazendo à existência aquilo que o olho humano ainda não consegue enxergar. O que ninguém te contou é que as suas palavras são como sementes de comando no solo do sobrenatural. Quando você apenas pede com dúvida, você está plantando incerteza. Mas quando você decreta que a saúde, a paz e a prosperidade habitam sua casa, você está estabelecendo um fato no mundo espiritual. Imagine que cada palavra sua é um tijolo na construção da sua nova realidade. Se você decretar com autoridade, as estruturas da escassez e da dor começam a ruir, pois elas não suportam a vibração de um coração que se recusa a aceitar menos do que a plenitude divina. É hora de trocar o "será que Deus vai fazer?" pelo "eu sei que o meu Redentor vive e que Ele já preparou o meu caminho." Esta é a mudança de chave que você precisa para sair do lugar de vítima das circunstâncias e entrar no lugar de protagonista da sua própria vitória, caminhando sob uma nuvem de favor que te precede onde quer que você vá. Para que o seu decreto tenha eficácia, você precisa primeiro entender em que solo você está pisando e quem é o autor da autoridade que você carrega, pois um decreto sem identidade é como uma ordem sem assinatura. No tribunal do céu, o inimigo das nossas almas tenta nos acusar, lembrando-nos das nossas falhas e limitações, para que a nossa voz soe trêmula e cheia de insegurança no momento da oração. Mas a mudança de chave acontece quando você se olha no espelho espiritual e enxerga o sangue de Jesus sobre a sua história, compreendendo que a sua justiça não vem de você, mas daquele que venceu a morte. Quando você fala a partir dessa consciência, as regiões celestiais reconhecem o timbre de voz de um filho que conhece o seu pai. Não é um grito de desespero, mas uma afirmação de quem sabe que o testamento já foi aberto e a herança já foi liberada. Pare de se comportar como um visitante estranho na casa do Senhor e assuma o seu lugar à mesa, pois o banquete da providência está posto e tudo o que você precisa fazer é declarar a sua posse com a reverência de quem é profundamente amado. As palavras que saem da sua boca têm a capacidade de moldar a atmosfera da sua casa e o destino da sua linhagem, funcionando como um leme que guia um grande navio através de mares revoltos. O que ninguém te contou é que o universo espiritual é sensível à sua confissão diária. Se você passa o dia pedindo para ser livre, mas decretando com suas palavras que nada dá certo ou que a vida é difícil, você está anulando o seu próprio clamor. A verdadeira mudança de chave exige que você harmonize o que você crê no coração com o que você profere com os lábios, transformando a sua fala em um instrumento de luz que expulsa as trevas de cada canto da sua existência. Comece
comece a decretar agora mesmo: na minha casa não há lugar para a enfermidade. No meu trabalho, a porta que Deus abriu, ninguém fecha. E na minha alma, a paz de Cristo é a sentinela que guarda o meu sono. Ao fazer isso, você está enviando anjos para trabalhar em seu favor, pois eles atendem à voz da palavra de Deus que sai da boca dos seus filhos. Sinta o ambiente ao seu redor se tornando mais leve à medida que você substitui a reclamação pelo decreto profético da sua própria libertação. Muitas vezes, a nossa oração de pedido é, na verdade, um reflexo de um coração que se sente vítima das situações. Um grito de quem acredita que o controle de sua vida está nas mãos do destino, da sorte ou das pessoas que nos cercam. No entanto, a grande mudança de chave espiritual ocorre quando você se levanta e decide que não será mais definido pelo que aconteceu com você, mas pelo que Deus diz que você é. Decretar é o ato de coragem de quem decide assumir a responsabilidade espiritual pela sua própria paz, parando de esperar que as circunstâncias mudem para só então ser feliz. Quando você decreta a sua vitória no meio do deserto, você está quebrando as correntes invisíveis do vitimismo que te mantiveram paralisado no mesmo lugar durante anos. Entenda que Deus te deu o domínio sobre a sua mente e sobre as suas reações. Ao decretar que você é mais que vencedor, você está dando uma ordem ao seu próprio cérebro e às suas emoções para que se alinhem com a força do Espírito Santo que habita em você. O milagre não começa fora, ele começa no momento em que você para de se lamentar pelo que perdeu e começa a governar sobre o que Deus te entregou hoje, com a cabeça erguida e o espírito pronto para a batalha. Você já parou para pensar que o mundo invisível é muito mais real e denso do que este mundo físico que tocamos e enxergamos? O que ninguém te contou é que cada vez que você abre a boca para decretar uma verdade bíblica, você está emitindo uma frequência que reverbera nas dimensões espirituais, desarticulando planos de oposição e fortalecendo as defesas ao seu redor. Um pedido trêmulo pode ser abafado pelo barulho da dúvida, mas um decreto firmado na palavra de Deus é como um toque de trombeta que organiza o exército celestial para agir em seu benefício. Existe uma ressonância sagrada quando a sua voz encontra a vontade de Deus. É como se uma luz intensa fosse acesa em um quarto escuro, onde as sombras do medo simplesmente não têm onde se esconder. Não subestime a potência do seu sim e do seu não espirituais. Quando você decreta que a sua família é bendita do Senhor, você está traçando uma linha de proteção que o mal não pode ultrapassar. Respire fundo e sinta essa autoridade crescendo dentro de você, pois você não está apenas falando ao vento, você está movendo as engrenagens da eternidade através da fé que se atreve a chamar à existência aquilo que já foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. A grande barreira que impede muitos cristãos de viverem o extraordinário é o hábito da mendicância espiritual, aquela postura de quem se aproxima de Deus como se estivesse pedindo uma esmola a um estranho e não o pão ao próprio Pai. O que ninguém te contou é que Deus se agrada muito mais da sua confiança do que da sua lamúria. Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e o que falta é a sua disposição de estender a mão e tomar posse. Decretar é o ato de parar de pedir o que você já recebeu e começar a usar o que está em suas mãos. Quando você muda essa chave, você para de gastar energia implorando para que a porta se abra e passa a caminhar em direção a ela com a certeza de que a fechadura já foi destravada. Essa mudança de mentalidade transforma a sua oração de uma lista de desejos em um relatório de vitórias. Você deixa de ser o pedinte na porta do palácio e passa a ser o príncipe que sabe que tem crédito ilimitado no tesouro do reino. Sinta a dignidade sendo restaurada em seu peito agora, pois o céu não atende ao seu desespero. O céu responde à sua fé que se manifesta através de uma fala firme, convicta e fundamentada na herança que Jesus Cristo conquistou para você. Uma das maiores vantagens de trocar o pedido pelo decreto é o alívio imediato que isso traz para a alma cansada e, sobretudo,
sobrecarregada pela ansiedade do dia a dia. Quando você vive apenas pedindo, você fica em um estado de espera angustiante, olhando para o relógio e se perguntando se será atendido. Mas quando você decreta, você entra no descanso de Deus, pois a sua palavra já deu por encerrada a questão. O decreto funciona como um escudo espiritual. No momento em que um pensamento de medo tenta invadir sua mente dizendo que tudo vai dar errado, você rebate decretando que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa prática cala as vozes da insegurança e estabelece uma paz que excede todo o entendimento, pois você não está mais lutando sozinho com as suas forças limitadas, mas está ancorado na imutabilidade da palavra de Deus. Imagine que cada decreto seu é uma sentinela posicionada no muro da sua mente, impedindo que os dardos inflamados da dúvida penetrem e roubem a sua alegria. A mudança de chave que você precisa hoje é justamente esse descanso ativo. A capacidade de decretar a solução e, em seguida, deitar a cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos, sabendo que aquele que guarda Israel não tosqueneja nem dorme, e que ele já está movendo céu e terra para materializar o que você professou com fé. Muitas vezes, a razão pela qual nos sentimos distantes da resposta é porque estamos orando na frequência do problema, focando tanto na dor que a nossa voz acaba por descrever apenas o caos que nos cerca. O que ninguém te contou é que o decreto é a ferramenta que te ajuda a sintonizar a frequência do milagre, elevando a sua consciência para o lugar onde a solução já existe e é real. Imagine que a sua fé é como um rádio. Se você sintoniza na estação da escassez, você só ouvirá sons de falta, mas ao decretar a abundância, você vira o botão para a estação do reino de Deus, onde a provisão é infinita e o impossível é apenas o ponto de partida. Ao mudar essa chave, você para de dar relatórios detalhados para Deus sobre o tamanho do seu gigante e começa a dar relatórios para o seu gigante sobre o tamanho incomensurável do seu Deus. Decretar é falar a língua do céu enquanto você ainda pisa no chão da terra. É declarar que a cura já está percorrendo suas veias, mesmo quando o corpo ainda reclama, e que a saída já foi traçada, mesmo quando o beco parece sem saída. Essa sintonização não é uma negação da realidade, mas a afirmação de uma realidade superior que tem o poder de subjugar a matéria e transformar as cinzas em beleza diante dos seus olhos. Para que o decreto ganhe força total em sua vida, é necessário fazer um jejum que dói mais que o de comida. O jejum da reclamação, aquela murmuração constante que drena a sua energia vital e fecha as janelas do céu sobre a sua cabeça. O que ninguém te contou é que a reclamação é um decreto ao contrário. Toda vez que você reclama, você está decretando que a sua situação é ruim e que ela permanecerá assim, prendendo-se a um ciclo de autossabotagem espiritual. A mudança de chave definitiva acontece quando você decide fechar a porta para a murmuração e abrir o banquete do decreto profético, decidindo que da sua boca só sairão palavras que edifiquem, curem e tragam esperança. Quando você para de se queixar do deserto, você começa a perceber as fontes de água que Deus escondeu na areia. Quando você para de apontar o que falta, você libera espaço para que o transbordar divino preencha cada lacuna da sua história. Experimente passar as próximas horas apenas decretando o bem, a misericórdia e o favor de Deus sobre cada pessoa que passar pelo seu caminho e sobre cada desafio que surgir. Você perceberá que a sua própria fisionomia mudará. O seu sono será mais leve e as portas que pareciam travadas por anos começarão a girar em seus eixos, pois a gratidão decretada é o óleo que lubrifica as engrenagens do destino que Deus sonhou para você. O medo é um inquilino abusivo que se instala na nossa mente sem ser convidado, ditando regras e limitando os nossos passos através de sussurros de tragédia e fracasso. O que ninguém te contou é que você possui o documento de propriedade da sua própria alma, assinado pelo Criador, e que o decreto espiritual é a ordem de despejo definitiva que
remove esse sentimento paralisante da sua vida. Quando você apenas pede para Deus tirar o seu medo, você ainda está reconhecendo a força dele. Mas quando você se levanta e decreta: espírito de medo, você não tem mais lugar aqui, pois eu não recebi um espírito de escravidão, mas de poder, amor e equilíbrio. Você está retomando o território que foi invadido. A mudança de chave ocorre no momento em que você para de negociar com as suas inseguranças e começa a expulsá-las com a autoridade de quem sabe que o medo é uma ilusão que se desfaz diante da luz da verdade. Decretar a coragem não é sentir a ausência de receio, mas agir apesar dele, confiando que a palavra que saiu da sua boca criou uma barreira de proteção ao seu redor, que nenhuma mentira do inimigo pode penetrar. Sinta o ar voltando pulmões aos seus e o peso saindo dos seus ombros enquanto você assina essa ordem de despejo agora, declarando que a partir de hoje, quem governa o seu coração é a paz inabalável de Jesus. Um segredo vital que muitas vezes é esquecido é que o decreto espiritual não é uma fórmula mágica para a inércia, mas o gatilho que dispara a ação inspirada e o movimento em direção ao seu destino. O que ninguém te contou é que, ao decretar uma vitória, o Espírito Santo começa a soprar em sua mente ideias, estratégias, direções que você não tinha antes. E a mudança de chave se completa quando você obedece a esses impulsos com prontidão. Decretar que a sua vida financeira será restaurada exige que você esteja atento à nova oportunidade ou a ideia de negócio que surgirá logo em seguida. O decreto prepara o caminho, mas os seus pés precisam caminhar por ele. Existe uma sincronia divina entre o que você confessa e o que você realiza. A palavra decretada gera a coragem necessária para que você dê o primeiro passo. E o primeiro passo libera a provisão que estava guardada para o segundo. Não fique sentado esperando que o milagre caia do céu como um raio sem que você mova um dedo. Use a sua autoridade para abrir o caminho e, em seguida, marche com a confiança de quem já viu o final da história e sabe que a terra prometida está logo ali na frente. Ao unir o decreto profético com a atitude de fé, você se torna imparável, pois a sua vida passa a ser um testemunho vivo de que a fé sem obras é morta. Mas a fé decretada e vivida é a força que transforma o mundo. Muitas vezes, os maiores obstáculos que enfrentamos não são feitos de pedra e cal, mas são muralhas invisíveis construídas por anos de crenças limitantes, palavras de maldição que ouvimos na infância ou traumas que nos convenceram de que o sucesso e a felicidade não eram para nós. O que ninguém te contou é que essas muralhas mentais funcionam como um teto de vidro, impedindo que você alcance as alturas que Deus planejou. Mas o decreto espiritual é a marreta que estilhaça esse vidro de uma vez por todas. Quando você para de pedir permissão para ser abençoado e começa a decretar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, você está destruindo as bases dessas fortalezas mentais que te mantiveram pequeno. A mudança de chave definitiva acontece quando você entende que a sua mente é o campo de batalha onde a vitória é decidida primeiro. Ao decretar que você tem a mente de Cristo, você substitui os pensamentos de escassez pela lógica da abundância divina. Não permita que o passado dite o seu futuro. Use a sua voz hoje para derrubar cada argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus na sua vida. Decrete que você é digno, que você é capaz e que as promessas do Pai são o único veredito final que você aceita, limpando o seu horizonte emocional para que você possa finalmente enxergar as oportunidades de glória que estavam escondidas atrás das sombras da sua própria insegurança. Existe um mistério profundo na sonoridade da nossa voz quando ela é imbuída de fé absoluta, algo que remete ao episódio das muralhas de Jericó, onde o povo não precisou de armas físicas, mas sim de um grito de júbilo e de um decreto de vitória sob o som das trombetas.
O que ninguém te contou é que a sua voz, quando alinhada com o Espírito, emite uma vibração que as forças das trevas reconhecem e temem, pois ela carrega a autoridade do Verbo que se fez carne. Ao decretar a queda das barreiras na sua vida, financeira, familiar ou emocional, você está realizando um cerco espiritual ao redor dos seus problemas, e a constância desse som é o que faz com que as defesas do inimigo entrem em colapso. Não pare de decretar se no primeiro dia nada parecer ter mudado. Lembre-se que o povo rodeou a cidade por 7 dias em silêncio antes do grande brado final. A mudança de chave exige perseverança no decreto, mantendo a nota da vitória afinada, mesmo quando o mundo ao redor ainda parece estático e as pedras da muralha parecem firmes. No momento certo, o som da sua confiança atingirá a frequência do céu, e o que era um impedimento intransponível se tornará pó diante dos seus pés, permitindo que você tome posse da cidade que o Senhor já entregou em suas mãos. Sinta o poder desse brado crescendo no seu peito agora. Declare que as muralhas estão caindo e que o caminho está livre para você avançar com a força de um vencedor. Muitas vezes nos sentimos escravos do tempo, como se os anos que foram comidos pelos gafanhotos fossem uma perda definitiva e irrecuperável. O que ninguém te contou é que quem aprende a decretar passa a governar não sobre os segundos do relógio, mas sobre as estações espirituais, chamando a primavera para o meio do seu inverno mais rigoroso. A mudança de chave ocorre quando você para de pedir para o tempo passar rápido e começa a decretar a restituição de tudo o que foi perdido ou roubado. Você tem a autoridade, em nome de Jesus, para declarar que o tempo de luto cessou e que o tempo de cantar chegou em sua casa. Esse decreto não acelera apenas as horas, ele acelera os processos de Deus em sua vida. Aquilo que levaria 10 anos para ser construído por mãos humanas pode ser estabelecido em meses, quando você se alinha com o Cronos divino. Pare de olhar para trás com arrependimento e comece a decretar que os seus melhores dias não estão no passado, mas estão sendo gerados agora mesmo pela sua confissão de fé. Sinta a renovação das suas forças enquanto você decreta que a sua juventude se renova como a da águia e que cada minuto de espera serviu apenas para aumentar o tamanho da recompensa que está batendo à sua porta. O seu decreto tem um alcance que vai muito além de você. Ele é uma herança espiritual que viaja através do tempo para alcançar seus filhos, netos e gerações que você ainda nem conheceu. O que ninguém te contou é que você é o patriarca ou a matriarca espiritual da sua linhagem. E as palavras que você professa hoje estão traçando o mapa por onde seus descendentes caminharão amanhã. Ao mudar a chave e parar de pedir para que seus filhos não se percam, começando a decretar que eles são flechas nas mãos do guerreiro e benditos do Senhor, você está quebrando ciclos geracionais de dor, vício e escassez. O decreto é como um selo de proteção colocado no sangue da sua família. Ele limpa o caminho e remove os espinhos que tentariam ferir os pés daqueles que virão depois de você. Entenda a responsabilidade e o privilégio que estão em seus lábios. Você pode decretar que a depressão não passará de você para eles, que a miséria não será o sobrenome da sua casa e que a sabedoria divina habitará em cada mente da sua árvore genealógica. Ao fazer isso com autoridade, você estabelece um novo legado, transformando uma história de lutas em uma narrativa de glória e favor, que será contada por séculos como prova do que acontece quando uma pessoa decide usar a sua boca para abençoar o futuro. Muitas vezes, permitimos que o diagnóstico seja a última palavra sobre o nosso corpo, aceitando o cansaço e a enfermidade como partes inevitáveis da nossa jornada terrena. O que ninguém te contou é que as suas células são inteligentes e respondem à frequência da voz de quem as habita. Quando você para de
de pedir para não sofrer e começa a decretar que pelas suas feridas fomos curados. Você está enviando um comando de restauração para cada átomo do seu ser. A mudança de chave definitiva acontece quando você para de se identificar com a doença e passa a decretar a sua saúde como um fato consumado no mundo espiritual. Não se trata de negar a dor física, mas de impor sobre ela a autoridade da vida divina que flui em você. É declarar que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivifica agora o seu corpo mortal. Ao decretar vitalidade, força e renovação, você está ativando um sistema de defesa sobrenatural que fortalece o seu sistema imunológico e traz um brilho novo aos seus olhos. Deixe que a sua voz seja o remédio que o seu corpo precisa ouvir hoje. Declare que cada órgão funciona conforme a perfeição original de Deus e que a fadiga não tem permissão para roubar o seu propósito, pois a alegria do Senhor é a sua força inabalável. Existem momentos em nossa vida que parecem o mar vermelho diante do povo de Israel, um obstáculo intransponível à frente e um exército de problemas nos perseguindo por trás. O que ninguém te contou é que Moisés não ficou apenas pedindo a Deus que fizesse algo. Ele ouviu o comando divino de dize aos filhos de Israel que marchem e levantou o seu cajado, o símbolo da autoridade delegada. A mudança de chave que você precisa nesta hora de crise é entender que o mar não se abre para quem fica parado, implorando, mas para quem decreta o caminho e coloca o pé na água com confiança. O seu decreto é o seu cajado espiritual. Ao declarar que o caminho será feito onde não existe caminho, você está forçando a realidade física a se dobrar diante da vontade do Criador. Pare de olhar para a profundidade das águas e comece a decretar que você passará a seco, enquanto os seus inimigos e as suas dívidas serão afogados pelo refluxo do favor divino. No momento em que você solta a palavra de autoridade, o vento oriental de Deus começa a soprar, organizando as correntes e os ventos para que a sua travessia seja segura e triunfante. Sinta o chão firme aparecendo sob os seus pés enquanto você decreta que a impossibilidade é apenas o cenário para a sua maior libertação. Agora que você compreendeu o mistério dessa mudança de chave, o que ninguém te contou é que o decreto que você lançou hoje precisa ser selado pelo seu silêncio diante da dúvida e pela sua persistência diante do tempo. Selar o decreto significa que, a partir deste exato momento, você não tem mais permissão espiritual para contradizer com a sua boca o que você estabeleceu com o seu espírito nesta oração. Se você decretou que a porta está aberta, não saia daqui dizendo que o caminho está difícil. Se você decretou que a cura chegou, não alimente conversas sobre a persistência da dor. Imagine que a sua palavra é um contrato assinado no céu. Qualquer murmuração após o decreto é como tentar rasgar o documento antes que ele chegue ao cartório divino para ser executado. A mudança de chave exige que você se torne o guardião da sua própria confissão, mantendo a guarda alta contra os pensamentos intrusos que tentarão roubar a sua paz. Lembre-se que o inimigo não pode ler a sua mente, mas ele ouve as suas palavras. Por isso, mantenha o seu decreto firme e inabalável, pois a constância é o que prova ao universo que a sua fé não é um sentimento passageiro, mas uma rocha sobre a qual a sua nova realidade está sendo construída. Sinta a segurança de quem já entregou a palavra final e agora apenas aguarda, com um sorriso no rosto, a manifestação visível do que já é real no invisível. Chegamos ao fim desta jornada, mas você não é a mesma pessoa que começou a ouvir esta mensagem. A chave virou e o cadeado da mendicância espiritual foi quebrado para sempre em sua vida. O que ninguém te contou sobre o ato de decretar é que ele te aproxima tanto do coração do Pai, que você passa a sentir as batidas do amor dele em cada respiração sua, transformando a sua vida em um altar vivo de milagres e testemunhos. Vá agora para o seu descanso ou para o seu trabalho com a postura de um rei,
com a mansidão de um filho e com a autoridade de um herdeiro que sabe que o universo conspira a favor daqueles que andam na verdade. Não tenha medo dos gigantes que ainda restam no caminho, pois eles são apenas pão para o seu crescimento. O decreto que você liberou hoje os fará cair um por um, enquanto você avança de glória em glória. Que a bênção do Altíssimo te envolva como um manto, que a luz de Jesus ilumine seus pensamentos e que o Espírito Santo te guie em cada palavra de poder que sair dos seus lábios de agora em diante. Se você aceita este novo tempo e decide parar de pedir para começar a decretar, deixe o seu "eu tomo posse" nos comentários, selando essa aliança com o reino. Fique na paz, com a certeza de que a sua história mudou hoje e que o melhor de Deus já está se materializando diante de você.